E aí, boa noite. Fala, Sauleira, boa noite. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, meu áudio tá muito baixo? Tá um pouquinho baixo. Se puder aumentar um pouquinho, Tá um seria pouquinho ótimo. baixo. É. Meu fone de ouvido é muito ruim. Vou tentar outro. Sem fone? E, Ou e não? você. Hã? Como? Não entendi. Você me ouve melhor assim, sem fone ou não? Tá mais baixo? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo só tão baixinho, mas se você pudesse aumentar, seria perfeito. Mas eu tô te ouvindo bem. E você tá me ouvindo bem? Se eu falar assim pertinho. Não, tava bom, Ana. Tava bom, tava bom. Eu acho que partiu assim vai ficar muito estourado. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Dá pra ouvir. Vamos nessa. E você tá me ouvindo bem? Tô, seu áudio tá maravilhoso. Meu áudio que é horrível. Então, sussa. Show de bola. Como é que você tá? Me diga. Difícil nessa quarentena, né? Mas na medida do possível, ok. E você, como é que estamos? Caminhando, caminhando também, se cuidando, cuidando Importante. dos nossos, né? Mas mantendo aí a criatividade acesa, fazendo as coisas acontecerem de longe, nas reuniões Importante. virtuais também. É. Tá me enlouquecendo um pouquinho esse negócio de reunião o tempo todo. Eu não sei nem quando é que é dia da semana e quando é que é final de semana, né? Sim, sim. Mas vamos lá. Bom, para quem está chegando, gente, Vamos. esse é mais um câmbio virtual que eu estou fazendo de um projeto chamado Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. É um projeto que está sendo realizado e produzido aqui pelo coletivo Duo, o grupo que eu faço parte, que fundei em 2010 também, e que tem essa ideia mesmo de gerar contatos entre as pessoas, né, de fomentar potências, ainda mais nesse período que a gente está tão recluso, né, obrigatoriamente isolado, nesse período de quarentena, mas para manter a chama viva, principalmente da arte, né, que são os temas mais relacionados com esse projeto, e procurar propiciar mesmo esse encontro, esse bate-papo, essa troca de prosa para suspender o céu, nesse intuito mesmo de perceber que a gente precisa se encontrar mais, saber o que é que o outro está fazendo, como está fazendo, sob que condições, como é que está mantendo as produções vivas, ativas. Então esse é um pouco da ideia. Bom, a Ana do Carmo é uma parceiraça, mana forte aí, trabalhadora, batalhadora. Tive o prazer de conhecer já tem algum tempo, já tem acho que uns 3, 4 anos, desde do curso, né? Eu sou péssimo com Uhum. datas, mas eu acho que ela pode se apresentar melhor do que eu, né? Falar sobre si mesma. Então, Ana, me diga aí quem é você e de onde é que você vem. Vamos lá, né? Meu nome é Ana do Carmo, sou diretora, roteirista, diretora de fotografia, sou editora também, sou cofundadora da Saturnema Filmes, junto com a Ariel, que esteve aqui na live semana passada. Também faço parte de um coletivo de cinema chamado Gramatri Filmes. Sou formada em cinema e audiovisual pela UFBA, fiz também curso no Saga e sou coordenadora audiovisual no projeto literário Lendo Mulheres Negras. Dirigi 4 curtas, comecei a dirigir em 2016, 2017. E aí estou nessa trajetória, passei por laboratórios de roteiro, por oficinas, também sou oficineira e estamos aí nessa batalha. Ana, você é daqui mesmo de Salvador, né? Sou sim, daqui de Salvador. Com esse sotaque Ah, aqui, mas... Saulos. Esse sotaque aqui não Não, tem só nem para como ser. Não, é que a Bahia são muitas Bahias, né? Assim, eu mesmo venho do interior, mas o pessoal acha que eu nem da Bahia sou, né? Mas eu sou do interior do estado da Bahia, uma cidade chamada Castrópolis, então, assim, são muitas formas de dizer, né, aqui no estado. Mas só para confirmar mesmo que você é soteropolitana. Sou nata. Massa. A Eu tinha minha acompanhado, eu família até é vi toda do algum. Sudoeste. Sudoeste, Sou daqui, uhum. mas minha família é do Sudoeste. É. Que cidade, Ana? Boa Nova. Fica perto de Vitória da Conquista. Frio. Ah, sim, sim, eu conheço Vitória. Conheço Conquista. Massa. Eu vi, inclusive, desses vídeos que você falou, eu assisti um deles do Lendo Mulheres Negras, lá no canal de vocês, não me lembro se foi no Vimeo ou se foi no YouTube, né? Tem um portfólio de vocês lá bacana, da Saturnema, né?
que é essa produtora que a Ana falou. Ana, então vamos começar um pouco, já que você já chamou a Saturnema, vamos falar um pouco sobre ela, como foi que surgiu, qual foi a ideia. O Ariel falou um pouquinho na semana passada, mas eu tive a infelicidade de não gravar a live, só o finalzinho. Opa, palmas para mim. Mas agora a gente vai poder fazer esse registro contigo. Falar um pouco sobre essa Saturnema mesmo, Vamos. como é que ela surgiu, quando e as produções que ela tem feito. Então, Saturnema Filmes surge em 2016. Na verdade, a Saturnema surge no intuito de ser só um espaço de experimentação audiovisual. E aí Uhum, fizemos, em 2016, nosso primeiro curta, que foi Cantos dessa Cidade. E aí o Cantos foi selecionado para o festival da Sky. E aí ele concorreu a uma bolsa de estudos em Los Angeles. E aí, tipo, ou seja, duas pessoas que apenas estavam fazendo experimentações conseguiram com um vídeo super amador, que era apenas um experimento visual, ser finalistas em um concurso nacional, né? A gente não uhum, ganhou, mas eu acho que esse foi o start para a gente poder entender que a gente poderia construir algo a partir daquilo. E aí começamos a construir filmes, fazer filmes, curta-metragem atrás de curta-metragem. E aí virou uma produtora audiovisual, é, cujos cofundadores somos eu e Ariel, e temos outras pessoas que colam junto com a gente. Você é uma delas, que é nosso ator na Saturnema Filmes. E aí eu acho que a Saturnema saiu desse lugar de ser apenas duas pessoas fazendo algo para ser um lugar de aquilombamento de ideias mesmo, assim, né? De pessoas que amam arte e querem se juntar para poder fazer algo, sabe? E uhum. aí temos esse portfólio de curta-metragens, estamos na quarentena desenvolvendo nosso primeiro roteiro, nossos primeiros roteiros no plural de longa, um meu outro de Ariel, e dois Massa. roteiros de série. Então a gente está nesse momento de screenwriting mesmo, assim, escrever, escrever, escrever. E a gente está escrevendo bastante projeto para já deixar pronto para quando os editais resolverem voltar, rolar. Assim. Então, e a Saturema Filmes também tem uma coligação muito forte com a Gramatri Filmes, que é o outro coletivo que eu faço parte. Então, a gente trabalha muito em coprodução. A gente, na verdade, faz coprodução com muitas pessoas aqui em Salvador, né? A gente Sim, sim, já fez claro. coprodução com a Replin Produções, com a Sujeito Filmes, com a Editora Mágica, com o Lendo Mulheres Negras, com a revista Seja Extraordinária, com o coletivo Duo, a gente também já fez trabalhos. Sim. E aí a gente, além de fazer cinema independente, a gente também trabalha como freelancer na área de publicidade, produção de videoclipe. Somos freelancers em geral na área de audiovisual, né? Então, é isso que é a Uhum. Saturnema Filmes. Bacana, bacana. Eu achei isso importante que tu fala, né? Eu sou de teatro, né? É a minha linguagem, a linguagem com a qual eu trabalho. E eu não percebo ainda essa. Acho que há ainda uma dificuldade dessa coisa de união de união no sentido de produção também, né? Entre os coletivos. Uhum. E foi uma coisa que muito me deixou entusiasmado com o trabalho, com o primeiro trabalho que eu fiz com vocês, que foi o A Sete Tragos, justamente sobre essa junção dos coletivos, né? E de se estar produzindo em coletivo e tal. Eu acho isso muito, muito importante. Acho muito importante também vocês já estarem aí produzindo o projeto de vocês, já deixando eles a ponto de bala para quando aparecerem as coisas já meterem bronca. A Saturnema é de quando, Ana? Eu não me lembro se você falou. 2016, a gente começou em 2016. Aí hoje 2016. somos uma produtora formalizada, somos MEI, enfim, estamos progredindo. Show de bola. Então fala um pouco sobre isso também, já que você tocou nesse ponto da produção em coletivo. Como é produzir como é essa logística de produção até o momento para vocês, né? Como foi antes, você falou um pouco agora também do produzir na quarentena, mas na real, como é essa logística de produção, né? Como se produzir filmes na Bahia, mais especificamente aqui em Salvador, focando em vocês, né? Rapaz, as pessoas acham que é incrível, mas assim, é um trabalho. Eu acho que, Aham. primeiramente, entender que arte não é esse lugar do hobby pelo hobby. Arte Sim. não é hobby para a gente, né? Então, eu acho que começou assim, da gente primeiro entender que o que a gente queria fazer era um trabalho. Eu acho que esse é o start para você entender o que que você quer produzir, né? Mas antes disso veio o propósito, né? Eu acho que o mais importante do que a gente entender isso enquanto trabalho é a gente ter esse propósito e saber o que que a gente quer passar com as narrativas que a gente tem, sabe? Na mão. Então, dito isso, a gente sempre foi muito coração
para Uhum. depois ser logística, né? Só que chegou Sim. esse momento em que a gente sentiu essa necessidade de equilibrar esses dois lados, né? De ser tanto coração quanto logística. Então, eu acho que produzir cinema independente é esse lugar de você estar incessantemente sendo empreendedor, empreendedora, sabe? As Uhum. coisas não vão cair no seu colo. Então, a primeira coisa que a gente pensou a gente não vai conseguir, pelo menos a priori, fazer cinema como renda principal. Então, a gente precisava de uma renda principal para manter esse sonho abastecido, né? E daí surgiram Uhum. os freelas. Então, a gente faz trabalhos, somos freelancers como renda para poder sustentar o sonho, né? Então, eu acho que a gente colocar esse pé no chão e entender, tá, eu amo fazer isso, de que forma eu posso fazer isso dentro Aham. da minha realidade, né? Porque a minha realidade é essa. Então, a gente foi pesquisar quais seriam as formas da gente empreender, né? Então, a gente começou a procurar sistemas de crowdfunding, que é o financiamento coletivo, que eu acho que deu muito certo para a gente, né? Da gente Uhum. abrir vaquinha online, das pessoas se mobilizarem para poder ajudarem a gente a botar na tela um sonho, né? Assim como foi Sete Tragos eu vi nascer o roteiro até ver você na tela atuando, sabe? E tudo isso é fruto de muito trabalho para além do artístico, sabe? É Sim. produção mesmo. E aí eu acho que nesse sentido a gente precisou ser, além de artistas, a gente precisou ser empreendedor. E é muito difícil, assim, sabe? De você equilibrar esses dois lados, porque são dois trabalhos muito árduos. Então, eu sou diretora, eu sou roteirista, eu sou diretora de fotografia, sou editora, sou freelancer, sou minha própria produtora, faço os filmes de forma independente, distribuo meus próprios filmes dia e noite. Não sei tal coisa, vou atrás e procuro. Então, o meu lugar foi esse. E aí agora eu estou nesse lugar de entender que eu não quero ficar nesse cinema independente para sempre, então que forma a gente vai buscar para poder fazer com que esse dinheiro chegue e circule, né? Então eu acho que, Uhum. principalmente nessa quarentena, estamos nesse lugar, né? De amadurecer cada vez mais esse lado de pensar projetos, de tocar projetos para cima e de pensar principalmente em dinheiro, porque não só de arte vive artista, né? A gente tem que pagar boletos. Então Não é eu de acho luz, né? que pois é, não é de fotossíntese, né? E aí eu acho que é muito importante você saber quem são seus pares nesse espaço, porque para a gente poder chegar onde a gente chegou hoje, a gente só conseguiu a partir desse encontro com pessoas que acreditavam nos mesmos ideais que a gente, né? Que Uhum. topavam fazer, que sabiam que o corre era sem dinheiro, mas que estavam ali. Então, eu acredito muito em você ser empreendedor de você mesmo, assim, sabe? Mas de você Uhum. também conhecer outras pessoas para você dar as E mãos e formando essa conhecer rede, pessoas né, que Ana? já formando essa rede, exatamente, de conhecer Uhum. pessoas iguais a você que já chegaram lá e de perguntar, e aí, como eu faço para poder chegar lá também, sabe? Então, esse contato em rede, esse networking é muito importante para a sua carreira, sabe? Então, acho que é Uhum. mais ou menos esse processo, sabe? Sim, e aí ainda um pouco nessa, eu acho que na verdade somos dois, né? A gente está, o coletivo Duo, né? A gente está muito nessa fase agora também, aproveitando esse momento de uma pausa obrigatória, mas assim uma pausa para rever o funcionamento do grupo também, né? E um pouco disso que você fala Sim, de como é que a gente profissionaliza a parada, deixa consegue criar um sistema de trabalho e de profissionalização desse trabalho, né? Porque chega um ponto exatamente. que não dá mais. A gente tem as pessoas veem o filme, veem o espetáculo ali na cena, mas acho que perdemos essa noção de como é esse processo de produção. As pessoas, principalmente Exato. ligado à arte, as pessoas não sabem como é essa produção e que, mesmo tendo uma pessoa, um solo, né, de teatro, por exemplo, como é o meu caso do Memórias do Fogo, há uma rede enorme de profissionais trabalhando por trás em diversas outras, uma cadeia produtiva mesmo, né? E o pessoal não tem essa noção, né? Então, essa é até uma pergunta que eu queria fazer para ti, né? Como é que se começa a fazer cinema aqui em Salvador? Né? Porque, assim, mesmo sendo a capital do estado, na minha percepção, é uma grande dificuldade, e ainda mais em cinema, não sei se
se é algo, não tenho profundidade para falar sobre isso, mas envolve uma tecnologia também, né? Mais até do que o aporte humano, né? O recurso humano, Com envolve uma certeza. tecnologia para pelo menos começar a fazer. Então, sim, tem um guri lá da periferia que pô, quer fazer cinema, como é que ele começa a fazer cinema aqui em Salvador? Me diz aí. Então, tudo que eu vou falar não é receita de bolo. Eu vou contar como foi para Claro. mim e quem sabe Uhum. vocês podem beber disso e trazer para a vida de vocês, né? Então, muitas pessoas não sabem, mas tem cinema na UFBA, sabe? E foi um Uhum. processo meu também, de tipo, eu sempre gostei de cinema e audiovisual desde a época da escola, mas não tinha como encarar isso enquanto carreira. Primeiro, que a gente não tem referência dentro de lugar nenhum do cinema enquanto um lugar que seja pra gente, né? E a gente não sabe que existe cinema enquanto carreira mesmo. Então, eu acho que eu estou nesse processo de fazer as pessoas entenderem, gente, existe um curso de cinema na UFBA, eu me graduei nisso, você também pode fazer isso, sabe? Fora isso, eu fiz também um curso no Saga, que não é um curso de cinema, mas foi o curso base da minha vida para que eu chegasse aqui Uhum. hoje, porque eu fiz o curso no Saga quando eu ainda estava no ensino médio. Saga é um curso de animação, de edição, então lá eu aprendi a mexer no Photoshop, no Lightroom, aprendi a editar no Premiere. Então foi o curso base para mim, assim. E o Saga também oferece bolsas, né? E o Saga é um curso para adolescentes, então eu acho que as pessoas também precisam saber disso, que o Saga pode te dar uma base para a sua vida no cinema. Fora isso, atualmente a gente tem a Infinity School, que é voltada também para cinema, tem professores lá de cinema mesmo, na área de roteiro, na área de fotografia, é um curso excelente. Tenho amigos que fazem curso lá, inclusive. E tem também dois cursos aqui em Salvador. Isso daqui é informação que a gente precisa trocar mesmo, sabe? Que as pessoas têm que entender que as coisas estão acontecendo na cidade, a gente está se movimentando. Existe a Usina do Drama, que é um curso de formação de roteiristas aqui na Bahia, com professores baianos, que é um curso que eu acabei de ser selecionada. Estou muito feliz por isso, porque É, é uma mano. necessidade minha, né, de me profissionalizar cada vez mais. E tem também o Benditas, que é um curso pago e que você tem várias oportunidades lá dentro de aprender coisas profissionalizantes mesmo. Por exemplo, como você criar uma bíblia de série. Está aberto lá no site deles os cursos para você se inscrever, provavelmente vai retornar depois da pandemia, mas são Uhum. cursos necessários para você entender como a indústria funciona, sabe? E até eu entender que tudo isso funcionava, acontecia na cidade, eu tive que ir atrás, né? Então, hoje em dia, eu acho que é meio que minha missão fazer as pessoas entenderem que aqui em Salvador existe sim uma cena que está acontecendo, as pessoas estão se movimentando, sabe? E fora isso, tem os cursos oferecidos por vários festivais que acontecem aqui na cidade. A MIMB, que é a Uhum. Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mohamed Bamba, que ofereceu várias oficinas na última edição, oficinas profissionalizantes. A Mostra Uhum. Sesc de Cinema está aqui também, ofereceu Sim. várias oficinas. Eu também fiz curso de escrita de roteiro baseado em narrativas afrocentradas pela Mostra Sesc de Cinema, que já é um outro certificado para a sua carreira. E o Passo na Coisa de Cinema, que também é um festival grande daqui, que ofereceu várias masterclasses com profissionais nacionais mesmo, sabe? Então eu acho que a gente precisa se profissionalizar, porque não adianta a gente bater lá na porta e falar, ó, eu sei fazer isso, isso e isso, mas o que vai gritar no seu, você estudou isso, ou se você Uhum. estudou aquilo em algum lugar, sabe? Então eu acho que a gente precisa sim se profissionalizar. E fora isso, também tem o corre de você olhar tutorial na internet, para pesquisar tudo na internet por conta própria, que é um outro Sim. bônus, né? E de você também procurar quais são os coletivos que estão se movimentando em Salvador de cinema. Tem vários coletivos, várias produtoras independentes. E eu acho que você entender que você precisa também participar desses corres de set. Chega para uma Sim. pessoa que está num set, pede para você participar, mesmo que você não ganhe nada, sabe? E eu fiz minha trajetória não ganhando nada, participando de todos os sets possíveis e participando de todas as áreas possíveis, né? Eu já fiz making off, eu já carreguei cabo, eu já fiz produção, já fiz tudo até me encontrar no momento que eu estou agora, de saber qual rumo mais ou menos eu quero mesmo para minha vida profissional. Mas os caminhos estão aí, sabe? Os caminhos estão aí. Procura as pessoas, eu sou super disponível e aberta para diálogo.
procura as pessoas e pergunta, e aí, por onde eu começo, sabe? Eu acho que é esse Uhum. processo. E ainda ficando um pouco nisso, Ana, eu tinha falado com o Ariel, vou aproveitar para perguntar para tu também, sobre vocês tinham, não sei se você estava com ele nesse projeto de vocês, não sei também, não me lembro exatamente se era um projeto de vocês, o da Saturnema, ou se vocês estavam compondo uma grade de programação, mas era um que eu achei muito interessante, né, e vai muito nessa linha do que eu estou perguntando sobre como começar a fazer, ter pelo menos um primeiro passo para poder realizar, para poder filmar, tal, meter a câmera na rua, que era o curso de dispositivos móveis. Eu não sei se você estava dentro dessa oficina, se poderia falar um pouco sobre isso também. Claro. Ser oficineiros é uma vontade nossa mesmo para a vida. A gente já realizou algumas oficinas, mas é um projeto que a gente quer mesmo tocar para frente, porque a gente entende esse processo educacional como algo importante para poder fazer a geração que está vindo aí ocupar espaços, né, que nos foram negados. Uhum, Então, a gente já fez algumas oficinas com dispositivos móveis, porque o dispositivo móvel é aquele que está ao alcance de todos nós, né? Então, a gente uhum, entender que a gente tem uma ferramenta, porque assim, muitas pessoas acham, para eu fazer cinema, eu só vou começar quando eu tiver a câmera melhor do mundo. E não, sabe, a gente tem um celular e a gente pode produzir com o celular também, sabe? E aí foi nesse sentido que a gente começou a promover essas oficinas. Uma das oficinas que foi a mais marcante para a gente foi uma oficina que a gente fez a convite da MIMB, a Mostra Itinerante de Cinemas Negros, em que a gente foi ministrar essa oficina para estudantes de um colégio público, e o exercício era fazer vídeos, filmes de 1 minuto, e aí no final, depois que eles fizessem esses vídeos, eles se assistiam na sala, e por último a MIMB organizou uma exibição na praça do bairro, para o bairro inteiro assistir as produções que os alunos tinham feito. legal. Uhum. Isso, e assim, ver que, e tudo isso foi em um dia. Em um dia, eles criaram um roteiro, eles se filmaram, eles se exibiram e eles se viram, sabe? Então, Sim. se a gente conseguiu fazer isso em um dia, imagina o que a gente não conseguia fazer se a gente fizesse projetos como esse, que durassem meses ou um ano, sabe? E a gente conseguiu Uhum. ver ali potencialidades gigantes, porque eles criavam narrativas sobre a vida deles do cotidiano. Claro, Teve uma equipe claro. que, total, teve equipe que fez um curta de 1 minuto sobre os cabelos crespos das mulheres negras do colégio. Teve uma outra equipe que foi caçar de onde veio o nome da escola, porque antes era um outro nome e mudou de nome. Eles fizeram um mini-doc sobre a transição de nome da escola. Outra equipe fez um vídeo de 1 minuto sobre a hora da merenda da escola. E aí, no Uhum. final, eles viraram pra gente e falaram assim, pô, a gente não, vocês estão rindo que a gente fez esse filme sobre a merenda, mas é muito mais do que não se alimenta em casa e chega aqui com fome na escola, e é o único momento que eles podem ter alguma coisa para comer. Então, era isso que a gente queria trazer. Imagine o quanto foi impactante para a gente ouvir isso de adolescente, sabe? Então, imagine a potencialidade que tem nessas cabeças, sabe? Porque nós já fomos esses adolescentes cheios de ideias e a gente era castrado, sabe? Uhum. Então, esse processo educacional é algo que a gente quer amadurecer cada dia mais dentro dessa turnema e conseguir dinheiro para poder promover mesmo uma oficina muito mais estruturada. E eu também consegui retornar à escola, que eu fiz o ensino médio, para promover uma oficina de documentário com os novos alunos dessa escola e voltar Uhum. para a escola de origem, e poder trazer algo que eu estou levando para a minha vida, foi uma sensação incrível, sabe? Então, acho que a partir disso eu falei, não, também quero fazer isso, também quero levar o workshop como uma meta de vida, sabe? Sim, sim. Poxa, show de bola, porque é isso que você fala a hora da merenda, mas é a hora da merenda daquela galera ali, né? E isso ressignifica, inclusive, o pensar dessa galera sobre a sua própria realidade, velho. Isso é uma coisa assim, é uma coisa que, inclusive, volta também puxando aqui para o meu lado também, sobre o Coletivo Du. A gente tem um projeto Sim, de mediação cultural para jovens espectadores, né? E a ideia também é justamente essa, de ter um sustento financeiro melhor para poder também fazer um trabalho de devolutiva, né, para as escolas, principalmente as escolas municipais com os nossos infantos juvenis, nesse sentido também, né, de possibilidade, velho, de dar possibilidade, né, de gerar potência.
e de eles se entenderem enquanto agentes, né? Eles podem contar suas próprias histórias. A ferramenta e a mente você já tem, a mente criativa você já tem, sabe? E outra coisa era eles perguntando uns para os outros, como assim a gente vai fazer filme em 1 minuto, mas 1 minuto é filme, sabe? E foi com um vídeo de 1 minuto que eu fui vencedora no Festival do Minuto, que é um festival nacional. E a gente poder falar para Sim, eles, olha, vocês fizeram um vídeo de 1 minuto, mas tem um festival chamado Festival do Minuto que aceita filme de 1 minuto. Inscrevam seus filmes, sabe? Então, da gente mostrar possibilidade para essas pessoas. Isso é incrível, porque a gente não teve isso. Eu tive que correr atrás disso, sabe? Então, a gente uhum. poder dar essa devolutiva, como você falou, sabe? Eu acho que esse é um passo fundamental, velho, principalmente pra gente, né, como que tá aí já no trampo, já tá desenvolvendo, poder retornar, poder voltar às origens, né, olhar para trás e perceber esse caminho que a gente traçou de dificuldades e como é que a gente também consegue trazer outras potências e outras possibilidades, mostrar que essa potência é possível. E aí eu queria também saber de tu, como é que tu começou, né, porque, assim, de onde é que veio a vontade de fazer cinema, assim, de onde é que, qual foi a primeira inspiração, a primeira chama que você viu e falou, pô, velho, acho que é isso, é desse modo que eu quero me expressar, que eu quero agir no mundo, é com essa potência do audiovisual e tal. Tem um momento, tem um Então, ponto-chave, assim, que é, dá uma foram virada. vários. Vieram vários momentos É, até engatar, né? É, quando eu ainda estava na escola, a professora Lisandra, que foi incrível na minha vida, foi uma sempre uma professora que professora. sempre tem a professora, né? Ela sempre É. incentivava a gente a fazer projetos e, no final das contas, eu sempre trazia fotografia e vídeo para os projetos, todos. Uhum, Eu filmava com celular, eu editava com celular, Movie Maker no computador na época, sabe? E eu uhum. lembro que eu gostava de futucar a ferramenta. Eu sempre fui de gostar de futucar a ferramenta, saber como funciona e fazer aquilo bem. Então, desde aí eu já tinha esse feeling, mas nunca na minha cabeça passou. Isso você pode utilizar como uma ferramenta profissional. Não, isso nunca foi uma questão para mim. Tanto que eu queria ser uma engenheira eletricista. Nada a ver, né? Na minha cabeça eu sempre falei, não, vou ser engenheira, aí depois, não, vou ser jornalista, talvez porque na minha cabeça jornalismo era o mais próximo de audiovisual que eu poderia chegar, e Uhum. aí eu entrei no BI, que é o bacharelado interdisciplinar, em humanidades, a priori eu entrei Sim. na UFBA, e aí dentro do BI eu vi possibilidade de pegar disciplinas de todos os cursos, sabe? E aí eu falei, não, eu preciso experimentar. Então eu comecei a pegar disciplinas. Eu falei e consegui achar disciplinas de fotografia. Mas a princípio era, Sim. nossa, que massa, vou pegar para ver. E aí foi em uma dessas disciplinas, acho que comunicação audiovisual, que foi com Ceci Alves, que é uma super referência aqui em Salvador, que é uma mulher negra, e ela foi minha professora na UFBA, ela foi professora substituta, foi assim uma das poucas referências negras que eu tive na faculdade, inclusive, e ela foi minha professora e foi Uhum. na disciplina dela que eu aprendi a fotografar. Foi quando eu peguei a câmera pela primeira vez que falaram, não, isso aqui é ISO, isso aqui é abertura. Falei, não, eu quero fotografar. E aí eu comecei a ser monitora no LabFoto, que é um laboratório de fotografia da Facom, e aí eu fotografava pautas para o jornal da Facom. E aí, Uhum. ou seja, tudo começou em fotografia. Comecei a fotografar, e falei, não, eu tenho que postar as coisas que eu fotografo. Aí eu comecei a postar coisas. Mas além de fazer fotos, eu sempre gostei de aparecer em fotos, né? Então eu comecei a fazer autorretrato. E aí eu fazia autorretratos, eu experimentava luzes, sabe? Eu sempre gostei muito de experimentar a luz, da onde vem a luz, para onde a luz vem. E aí depois disso, eu tive que fazer um vídeo para essa mesma disciplina que eu aprendi a fotografar. Eu precisei fazer Sim. um vídeo e aí minha equipe a gente escolheu fazer um fotodocumentário. Ou seja, a gente pegou fotos e a partir das transições formava pequenos movimentos, né? Então foi meu primeiro experimento com vídeo, foi a Uhum. partir de foto, né? E aí a gente fez um trabalho no cemitério, a gente fez um fotodocumentário no cemitério e aí, só que foi nesse momento que eu falei, não essa foto, é discurso, porque eu falei, não, a gente pode fazer algo dentro do cemitério, mas que a gente pode pensar, mesmo depois que a gente morre, ainda dentro do cemitério tem as disparidades, porque tem pessoas que estão
enterradas apenas em valas e tem pessoas que estão em mausoléus super caros. Então, o Uhum. fotodocumentário foi sobre isso, sobre as diferenças mesmo depois da morte. E aí foi quando eu falei, não, eu estou pensando no roteiro também. Não, não é só foto. E aí eu peguei disciplina de roteiro, eu peguei disciplina de realização fílmica e eu fui experimentando todas. E aí fez um encaixe, eu falei, não, é cinema. Foi quando eu descobri que dentro do BI tem uma área de concentração para cinema e audiovisual. E aí eu troquei de curso para artes, BI em Sim. artes com concentração em cinema e audiovisual. E foi dentro dessas Uhum. disciplinas que eu fiz meus primeiros curta-metragens. E tem, dentro da faculdade também tem uma ideia de que as pessoas acham que a gente tem que fazer tudo para o professor, para a disciplina, mas desde cedo eu sempre pensei que aquilo não era para morrer dentro dos muros universitários, né? Eu sempre quis exportar tudo que eu produzia e foi assim que eu comecei a ser selecionada para festivais, mandando para todos os festivais possíveis que apareciam, não sabia nem o que eu estava fazendo e acabei começando a ser selecionada. E isso foi uma motivação para mim. Sim. E foi louco porque foi uma motivação para outras pessoas também, sabe? Não existem festivais, nosso filme não precisa morrer dentro da faculdade, sabe? E foi um filme que a gente fez dentro da faculdade que foi parar em Cannes, sabe? E foi minha primeira viagem internacional. A gente foi para o Festival de Cannes, eu enquanto universitária, sabe? E acho que foi nesse momento que eu pensei, não, existem possibilidades, as possibilidades estão aí, sabe? A gente só precisa ir Uhum. atrás. E daí eu conheci a galera da Gramatri Filmes. Outra coisa também é que não só na UFBA tem cinema, nas faculdades particulares também tem. A FTC tem cinema e a Unijorge também tem cinema. Se alguém souber de outras faculdades, deixa aí nos comentários. É, Pois é. E aí eu conheci a galera da Unijorge que também estava no mesmo processo que eu, produzindo para a faculdade, mas querendo exportar aquilo. Nos juntamos e aí, paralelamente, crescemos Saturnema e Gramatri Filmes, paralelamente, mas ao mesmo tempo coletivamente. E aí hoje estamos uhum. aqui empreendendo enquanto produtoras. A Gramatri Filmes também é uma produtora, né? E eu fico muito feliz em olhar para trás essas trajetórias múltiplas de todas as pessoas que caminharam junto comigo. E hoje em dia a galera está voando, sabe? Então acho que é isso, a gente sempre voar junto, sabe? Paralelas que se cruzam. Paralelas que se cruzam, eu gostei. Vem cá, você falou do o Cannes foi o Frutos da Lua? Foi Frutos da Lua. Massa. E vamos falar um pouco, já que você tocou nesse ponto de festival, para quem está chegando aí, para quem está assistindo a gente, vamos só dar aqui um resumo, se for possível, se não for acabar todos os minutos que a gente tem aqui. Então, o último filme teu, Ana, é A Mulher no Fim do Mundo, não é isso? Isso. É direção tua? Direção e co-roteiro, com Sérgio Loureiro. O Mas a Charles direção é Loureiro. minha. Pronto, então, seguinte, olha só, A Mulher no Fim do Mundo já participou, se eu estiver me esquecendo de alguma coisa, você me corrige ou acrescenta. O 11º International Inter-University Film Festival em Bangladesh, 2019. O filme é de 2019, não é isso, Ana? O filme é de 2019, isso. Massa. Black Femme Supremacy Film Festival 2019 em Baltimore, Estados Unidos. Aliás, nesse festival você rodou os Estados Unidos, foi para Washington Exato. DC, foi para Detroit, foi para Baltimore, foi para Houston, Los Angeles, e ainda tem outros festivais aqui que o filme rodou, que é a Femme Fronteira Filmmaker Showcasing em El Paso, Estados Unidos também. Teve no Panorama Coisa de Cinema aqui em Salvador, e em Cachoeira também em 2019, na Mostra Sesc de Cinema também em 2019, no Tela Universitária de Cinema 2019, no Oduxirê de Artes Negras 2019 também, tudo em 2019, né? Telas diaspóricas, olhares e linguagens de mulheres negras no audiovisual aqui, só que em 2020. Teve também aqui a Mostra Internacional do Cine Quebradas de Chochiquicati, Associação de Mulheres Latino-Americanas em Berlim, em 2020, o EGBE, Mostra de Cinema Negro 2020 em Sergipe, e não sei, a última lista que eu tinha pego foi que vocês estavam pré-selecionados para o Dumo Film Festival em Nova York, e também a participação no 8º Festival de Cinema Curta Pinhais Festcine 2020. Rodada! Ainda teve E mais aí, depois disso, viu? aí, Ainda ó, tá teve vendo? mais. A gente foi selecionado em 5 categorias no Festival de Pedra Azul, que acontece no Espírito Santo também. Uhum. E é isso, a gente está nessa trajetória de passar em vários lugares. Quanto mais lugares, melhor. Quanto mais pessoas virem, melhor. Massa. E me fala um pouco sobre o filme também, Ana, sobre a Mulher do Fim do Mundo.
e também sobre como é que está sendo essa coisa da distribuição. Eu acho que é um tema também que pode ser bem interessante para a gente comentar, essa questão também Vamos de nessa. da produção de distribuição, né, de como é distribuir esse filme, da logística, mas eu acho que você pode começar um pouco falando sobre A Mulher no Fim do Mundo, né, para que a gente possa ter esse registro também sobre o filme. Primeiro falar que Saulus participou da parte da criação da trilha sonora do filme, então a gente está sempre co-criando junto. O Saulus também é músico, para quem não sabe. Então, A Mulher no Fim do Mundo é um curta-metragem que a gente fez como projeto de graduação de Sérgio, que é o co-roteirista, né? Uhum. Para a Facom. Ele se formou em jornalismo e ele me trouxe essa ideia da gente fazer esse curta e falou: não, Ana, eu queria que você dirigisse. E aí embarcamos nessa juntos. E aí a ideia dele era trazer, né, uma história inspirada na vida de Elza Soares, apesar de não ser uma história autobiográfica, mas inspirada em. E Uhum. aí eu acho que Elza é nosso primeiro ponto, assim, né? Porque tem o CD dela, o álbum, A Mulher do Fim do Incrível. Mundo, incrível. E aí a gente bebeu muito dele. Por exemplo, uma das personagens de uma das músicas de Elza se chama Benedita, então nossa personagem principal é Benedita. E aí, apesar do que o título sugere, não é um filme de ação, na verdade é um filme muito mais poético do que narrativo, né? E aí a gente conta essa história de Benedita, que é uma mulher que precisa encarar esse mundo pós-apocalíptico. Então a gente toca ali em assuntos como silêncio, porque eu acho que é um filme muito mais silencioso e muito mais imagético, né? E Sim. aí a gente fala sobre resiliência, sobre solidão, sobre você ter medo de se perder, né? Sobre reviver traumas. Eu acho que é uma compilação de coisas, assim, né? E aí Taina Paz, que é nossa atriz principal, deu um show de bola. E Ariel, que trouxe essa fotografia, que eu acho que o coração também era muito fotografia, sabe? E como é, o filme também era um filme muito silencioso, a gente precisava de um som potente, e aí a gente teve a equipe de áudio maravilhosa, que eu amo muito. Isadora fez o Foley junto com o Thiago, que mete Isadora estava som até aqui também. também. Isadora Souza e Thiago Riedel, que são Né? duas figuras que assim toparam fazer o impossível, porque a gente precisava entregar o filme da forma mais rápida possível. Então, eles terminaram esse áudio de uma forma monstruosa, assim. Estou muito agradecida pela equipe que eu tive. Eu acho que é isso. O filme só aconteceu porque eu tive uma equipe incrível. A gente também fez o filme a partir de financiamento coletivo e muita gente ajudou financeiramente. Então, esse filme é coletivo. Não, tanto Uhum. que eu nunca falo meu filme, eu falo o filme que eu dirigi, porque o filme não é meu, o filme é nosso. Uhum. O filme é nosso no mundo. E aí, esse processo de distribuição que você me perguntou, né? Eu Isso. tive que aprender a fazer de forma independente. Eu tento sempre passar isso para que as pessoas entendam que elas podem distribuir seu produto de forma independente também. É um processo exaustivo, mas é um processo que exige muito de você, no sentido de você se empenhar naquilo, sabe? Então, eu tenho distribuído A Mulher no Fim do Mundo eu mesma, e aí eu acho que é de você criar estratégias, né? Quais são os primeiros festivais que você quer que seu filme passe? Primeiro que quando você vai, para quem não sabe, quando você vai distribuir teu filme, ele não pode ficar online, né? Ele tem que ficar privado em um link com senha para poder ele ser inédito para os festivais. Então, você primeiramente você precisa de um espaço no Vimeo, que é uma plataforma de vídeos. Então, a gente abriu uma conta Plus, a gente paga anualmente esse Vimeo, que é pagando, a gente consegue ter muito mais ferramentas. Por exemplo, a gente consegue ter essa senha que os festivais exigem, né? Então, Sim. o primeiro passo foi esse: dar esse upgrade lá no Vimeo, passar nosso filme e aí pensar estratégias. Quais são os festivais que a gente quer que passem primeiro? A gente estreou aqui, por exemplo, no Panorama, que é um dos maiores festivais daqui, e eu acho que isso foi muito bom, né? Pensar dessa forma, começar pelos grandes, dos festivais maiores, e de você ter essa estratégia organizacional mesmo. Por exemplo, quais festivais Uhum. você acha importante pagar? Porque você pagar festival é caro. Eu não paguei todos os festivais, eu escolhi festivais que eu achava que meu filme tinha potência em ser aceito para que cada centavo valesse a pena. Por exemplo, o Black Femme, que rodou os Estados Unidos, né, que é uma turnê, na verdade, de curta-metragens, a gente pagou, mas eu falei, não, eu acho que a gente tem uma potência aqui de entrar. É um festival dedicado para mulheres negras, onde eu acho, não, aqui minha narrativa importa, sabe? E também tem isso de Uhum. você pensar. Eu, enquanto uma mulher negra, eu sempre penso, para quem que eu estou fazendo filme,
onde minhas narrativas importam, que tipo de festival me aceita, porque a estatística você inscreve em 50 para 61, então é esse processo, né? De você cair e falar, não, meu filme não está sendo aceito, então ele é horrível. Aí depois que ele é aceito em algum lugar, você fala, não, na verdade, meu filme foi importante para alguém aqui, sabe? E Uhum. aí eu tenho um trabalho organizacional nesse sentido, de abrir planilhas, né? Então, tanto o Sete Tragos quanto a Mulher no Fim do Mundo que a gente está distribuindo, a gente tem planilhas organizadas da lista de festivais que a gente quer submeter. Inclusive, tem um site muito importante chamado Tô Dentro Festivais, que é o site principal que eu me baseio. Eles estão no Instagram e também estão no Facebook, né? E eles divulgam os festivais, tanto brasileiros quanto internacionais. Então, ele Sim. é seu braço direito em distribuição de filme. Sempre que aparece um festival novo, eles abrem lá. Não, abriu inscrição. Pô, tô aqui no Tô Dentro Festivais. Ativa as notificações, eles sempre te mandam, né? E aí você Uhum. precisa organizar isso em tabela, né? Festivais aceitos, você bota em verde. Festivais que você foi recusado, você bota em vermelho, porque é importante você entender aonde você não foi aceito. E Sim. amarelo, que ainda está em aguardo. E aí os festivais que faltam você se inscrever e o linkzinho do lado. Então, eu acho que esse processo organizacional é muito bom para você não perder a cabeça, porque é um trabalho exaustivo, né? Mas de pensar também que tem outras formas, né? Tem editais só para distribuição de filme, por exemplo, sabe? Sim. No momento estamos sem editais, estamos, mas existe. Então, acho que a gente precisa saber também dessas possibilidades. Existem editais para diferentes coisas, né? Tem edital para produção do filme, tem edital para distribuição do produto, tem edital para licenciamento do produto. Então, esse processo de você aprender e ir atrás. Ano passado mesmo, no Uhum. Panorama, tiveram várias oficinas que me ajudaram muito, né? Oficinas de empreender mesmo, de você, por exemplo, ter oficinas para você entender como a Ancine funciona, por exemplo. Outra coisa muito importante que seu filme precisa ter é um CPB, que o CPB é como se fosse o RG do nosso filme, né? Então, para você emitir Uhum. esse CPB, sua produtora tem que estar registrada na Ancine. E alguns festivais grandes exigem que teu filme tenha um CPB, né? Então, o CPB significa Certificado de Produto Brasileiro. Então, da gente esses Uhum. processos. Então, a gente produz o filme, depois que produz, primeiro a gente capta, né? Capta os recursos, na minha realidade, financiamento coletivo. Do financiamento coletivo, a gente faz acontecer da melhor forma possível, com uma equipe que você confia para poder entregar um produto massa. É, e aí, depois disso, você distribui seu filme, mas antes de você distribuir, você pensar que você tem que ter esse CPB, né? E você pensar Uhum. isso enquanto uma organização mesmo, sabe? Então, acho que você ter uma produtora, você gerenciar uma produtora, você se entender enquanto empresária, empreendedora nesse sentido, é de você precisar ter múltiplas habilidades, sabe? De você Sim. exercitar isso constantemente, de fazer tudo, sabe? Então, eu acho que seria muito válido, por exemplo, a gente ter cursos específicos só para distribuição de filmes, sabe? Workshops Sim. específicos só para isso. Que é uma coisa que também eu tenho interesse em tanto ter quanto fazer também, sabe? Então, é esse Uhum. processo aí. Show de bola. E nessa coisa que você falou do entendimento do funcionamento das instituições como um todo, né, do sistema de produção, de distribuição, de regularização da obra e tal. Como é que você está vendo? Porque está um perrengue, né? Como é que você está vendo esse momento todo que a gente está vivendo, nesse caso, inclusive com a Ancine, que já está num perrengue aí já há bastante tempo. Não sei se você está acompanhando. A gente está vivendo esse momento de censura, né, velho? A gente tá beirando ditadura aí, por exemplo, vou dar um Uhum. exemplo bem perto, por exemplo, né? Tipo, Vinícius Elisiário, que é um cineasta daqui, super maravilhoso, diretor de Rebento, que é um filme fantástico, que circulou bastante, Rebento foi censurado. E Vinícius foi meu colega de sala na faculdade, sabe? Às vezes a Uhum. gente pensa, não censura enquanto algo que não chega da gente. Não, a gente é censurado todos os dias. O filme de Vinícius foi censurado, tá ligado? Então, eu acho que está muito mais perto do que nunca. Então, eu acho que é um momento também da gente ter certeza de qual caminho a gente quer trilhar. Eu acho que esse momento é um caminho chave nesse momento. E aí, outra coisa também é da gente pensar em espaços de aquilombamento mesmo. Por exemplo, a gente tem a APAN, enquanto pessoas negras, né, que é a Associação de Profissionais Negros do Audiovisual.
eu estou agora estou nesse processo de me filiar à PAN, para poder pensar mesmo estratégias de sobrevivência enquanto cineastas pretos no Brasil, sabe? Uhum. Então é isso, da gente pensar o que está sendo feito. Porque mesmo tendo censura, sempre tem resistência por aí, sabe? Muitas vezes a Claro. gente fica exausto, porque a gente vive resistindo, né? 24 horas por dia resistência, mas a gente resiste desde sempre, sabe? E aí eu acho que a PAN tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido. Recentemente, um exemplo disso é que a PAN está fazendo parcerias, né, com alguns canais para poder distribuir produtos realizados por pessoas negras. Então, você entra na PAN, você submete o seu produto. Isso é bom também para a PAN entender quantos produtos realizados por pessoas negras estão sendo feitos, fazer esse censo, né, que eu acho super importante, e Sim, encaminha para esses canais, os canais que tiverem interesses e que tiver interessado no teu filme para licenciamento, entra em contato com você e parte dessa grana vai para poder manter a PAN, sabe? sim. Então Uhum. é esse tipo de estratégia que a gente está criando que eu acho que tem funcionado bastante, sabe? Sim, sim. Ana, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, do nosso câmbio virtual. A gente está. Eu estou sempre finalizando esse projeto com uma pergunta-chave para mim, que é justamente o que dá sentido à existência de realizar esse câmbio virtual, que é sobre as nossas estratégias também de suspender o céu. Como é que você suspende o céu? Meu Deus, que frase subjetiva. O Ariel Rapaz, achou que era como é que a gente suspende o set. Não, mas não, é como é que a gente é o suspende o céu. céu. Rapaz, se esse suspender o céu é pensado, para mim, né? Como eu entendi sua pergunta. Para mim, o suspender o céu, a gente sempre está conectando passado, presente e futuro, sabe? Então, Uhum, uma coisa que eu penso muito, enquanto estratégia para a gente estar suspendendo esse céu, é a gente se prestigiar, trazendo para a realidade da arte, por exemplo. Né? Porque não sim. adianta a Ana estar fazendo filme e não ter ninguém para poder assistir. Não adianta Saulo estar dirigindo uma peça como Arraial, uma peça fantástica, e não ter ninguém para poder assistir, sabe? E eu acho que a gente precisa sair desse eixo Rio-São Paulo e a gente precisa olhar uns para os outros bastante, assim. Inclusive enquanto artistas, né? Eu, enquanto cineasta, como eu posso estar olhando para. Eu acho que eu, enquanto cineasta Uhum. também, por cinema englobar várias outras artes, esse processo de olhar para outras artes, mas eu acho que a gente precisa fazer isso de uma forma coletiva, sabe? A gente não precisa só ir no cinema do Salvador Shopping para poder assistir o filme de Hollywood que acabou de ser lançado, sabe? Enquanto sua Uhum. parceira do seu bairro está fazendo um curta que está num festival independente que você pode estar ali para poder prestigiar ela, sabe? E aí eu lembro, quando a gente foi assistir a Arraial, a sensação que me deu porque seu espetáculo é incrível, sabe? E eu acho que é um espetáculo que é muito bem produzido. Além disso, né, da gente sempre pensar em ter esse produto que imprima o que a gente quer passar, eu acho que a gente tenta sempre entregar um produto de qualidade, sabe? Então, Sim. a gente tem tantos esforços para poder fazer essa arte, então eu acho que a gente, enquanto pessoas baianas, nordestinas, a gente tem que se prestigiar sim, a gente tem que assistir conteúdo feito por pessoas negras sim, a gente tem que assistir principalmente conteúdos que tenham pessoas negras, feito por pessoas negras, né? Suspende o céu nesse sentido, sabe? E isso, para Uhum. mim, é você conectar passado, quem veio antes, o presente que está acontecendo aqui e o futuro. Porque se a gente está trabalhando aqui hoje no presente, é porque futuramente a gente vai dominar o mundo, tá ligado? E eu só acho que a gente só vai conseguir fazer isso de uma forma coletiva, sabe? Se a gente fizer isso de uma forma individual, a gente. Opa, deu uma travadinha. Bom, deu uma travadinha aqui na conexão com a internet, Ana. Vamos ver se ela consegue voltar. Nossa, justamente na hora que a gente estava falando sobre suspender o céu. A conexão caiu. A gente estava caminhando para o final, a Ana teve de sair. Eita. Vamos ver se ela volta, vamos aguardar se ela volta. A gente já estava caminhando para o final. Queria muito agradecer a todo mundo que entrou aqui, que comentou, que veio acompanhando com a gente, comigo e com a Ana, esse nosso bate-papo aqui, esse nosso campo virtual. Esse é o projeto
Seu projeto está na escuta, Prosas para Suspender o Céu. A ideia é a gente criar esses encontros virtuais com a galera que está desenvolvendo arte, que tá, mesmo nesse momento de isolamento, mantendo a produção ativa, mantendo a potência viva. E esse projeto surge desse intento mesmo, né, de tentar manter contato entre as pessoas. Eu vou dar uma aguardada para ver se a Ana volta. E aí a gente já estava caminhando para o finalzinho mesmo, mas era uma fala super importante dessa que ela estava falando. Voltou, Ana? Ah, massa. Pronto. Deixa eu te chamar aqui. Vamos lá. Justamente sobre esse momento também de enfrentamento, né, e de nos mantermos em revolução, né, revolução nesse sentido um pouco disso que a Ana estava falando também, né, que foi até numa conversa que eu estava tendo com o Antônio Fábio semana passada, nessa live também, que é esse processo da gente voltar para a nossa anterioridade como esse caminho que a gente trilhou também, mesmo não com os nossos pés, né, eu acho que traz um pouco disso que a Ana fala, né, a gente está podendo, com todas as dificuldades, tendo a possibilidade, a potência de produzir, porque outras pessoas conseguiram abrir essas sendas, essas veredas artísticas para a gente poder fazer. Eu acho que você tem essa potência, essa força de lugar de onde você fala mesmo e tal. E eu acho isso muito importante, né? Quer continuar comentando o que você estava falando, finalizando o teu comentário? Claro. Não, é basicamente isso que você está falando, sabe? Eu acho que é esse processo da gente pensar passado, presente e futuro, quem veio antes para que a gente pudesse estar aqui e quem seremos no futuro e quem são as pessoas que estão vindo agora, que vão estar no futuro, né? Então, se a gente está construindo algo agora, é para que outras pessoas colham isso depois. Então, eu acho Uhum, que essa é a nossa estratégia de suspender o céu. Nossa estratégia de suspender o céu é criar lives como estratégia para a gente continuar falando em meio à quarentena, sabe? E eu acho que é uhum. isso, a gente continuar constantemente falando, porque nossa voz tem uma potência incrível, sabe? E eu acho que arte é isso, é uma ferramenta de você colocar sua voz em pauta. Então, essa é a minha estratégia de suspender o céu. Massa, show de bola. Me diga, ó, a gente tá. Acho que ainda a gente consegue ter ainda mais uns 3 minutos, 4 minutos. Me diga aí rapidamente o que é que tem te inspirado, ou quem é que te inspira, quem são essas pessoas, ou esses grupos, ou essas imagens, ideias, filmes que te inflamam, que te acendem a chama, né? Então, primeiramente, sempre pensar nas locais, né? Então, Renata Martins, Jaqueline Souza, Thais Amor Divino, Júlia Moraes, a galera do Cid Quebradas, a galera da Mimbi, que é a galera que está aqui, sabe, no Brasil, fazendo corre, assim como eu, e que são pessoas que me inspiram de verdade no dia a dia, sabe? É, para além disso, acho que dois ícones que acho que inspiram todas nós. Eu acho que é Eva DuVernay e Shonda Rhimes, que são duas realizadoras, né? Eva, realizadora, e Shonda, roteirista, que são mulheres que chegaram no topo do topo, sabe? Então, acho que a gente olha para ela, eu olho para elas assim, enquanto referências, mas também penso sempre nas minhas referências locais, que eu acho que isso é super importante. É, e aí também tenho acompanhado muito o processo do Black Film Supremacy Film Festival, que é um dos festivais que a gente foi selecionado nos Estados Unidos, Uhum, que é um festival realizado por outras mulheres negras do cinema também. E graças a esse festival a gente conseguiu circular bastante nos Estados Unidos, né? E agora me tornei membro também do festival, então vou ter uma possibilidade de networking muito massa. uhum. E eu acho que é isso. As pessoas que mais me inspiram são as pessoas que têm um corre parecido com o meu, sabe? E o Black Femme, por exemplo, é um festival independente, sabe? Hoje elas têm apoio da Array, que é o coletivo da Eva DuVernay, elas têm um apoio financeiro, mas para elas chegarem lá foi muito corre independente, assim como a gente tem feito aqui no Brasil. Então, acho Uhum. que são essas pessoas que me inspiram. Show de bola. Correr com quem corre com a gente. Marcos entrou aí também, mandando um abraço para o Marcos da Grametri. Falaceiro! Maravilhoso. Bom, gente, a gente está fechando aqui o nosso encontro. Queria dar um abraço para todo mundo que está vendo a gente, dar um abraço especial para Ana. Ana, últimas palavras agora, né? Não últimas palavras, últimos momentos seus. Seu. Agradecer a Saulos, ao coletivo de teatro. Eu sou muito fã de vocês. Eu acho que eu acredito muito no trabalho de vocês,
Vocês são super talentosos, então olho para vocês com muito carinho, muita admiração. Então, agradecer por esse convite, porque se eu estou aqui é porque eu acredito muito em vocês. E agradeço muito por vocês também acreditarem muito na gente. Para a gente ter esse privilégio de trabalhar junto, né? De trocar junto, de querer crescer junto. Vocês inspiram muito a Saturnema também, acho isso muito importante. E agradecer as pessoas que estão aqui prestigiando a gente, tirando um tempinho do dia para poder vir conversar com a gente sobre cinema. É muito importante, além da gente estar aqui falando, ter alguém para ouvir também. Show de bola. Eu também agradeço, Ana. Devolvo as palavras que você apresentou aí. Para mim também, como eu já falei no início do nosso encontro aqui, é uma inspiração ter vocês, encontrar pessoas que estão produzindo também desse modo, com todas as dificuldades, mas criando possibilidades de produção mesmo e de continuar fazendo a parada acontecer. E do modo como vocês fazem. Nem tanto o que, mas o como vocês fazem. Eu acho que isso é imprescindível com esse. Uma coisa que eu estava conversando com o Ariel no encontro da semana passada também, né? Sobre manter a serenidade, sobre manter essa zona de conforto, na verdade, no sentido de equilíbrio, né? Entre as pessoas que estão ali produzindo, né? Então, acho que isso é muito, muito importante. Eu admiro muito vocês também, o trabalho de vocês, e estou colado para o que vocês precisarem, em que na frente, atrás, do lado da câmera, em cima, segurando o áudio, estou lá Obrigadona. E quando vocês vocês também, o que precisarem. vocês precisarem, estamos aqui. Show de bola. Só finalizando, minha gente, amanhã a gente tem uma outra live também, um outro câmbio virtual aqui do Tá na Escuta com o Marcelo Sabac, que é um cara também incrível. A gente vai, um amigaço, irmão, a gente vai conversar sobre música, educação e espiritualidade. Vai ser um papo bem bacana. E o que mais ocorrer, que sempre ocorre coisa, vai ser pouquíssimo tempo para a gente poder falar. Só que amanhã, no sábado, vai ser às 16h33. Então, quem estiver chegando, quem se interessa pelo tema, aproveita, divulga também, divulga o nosso card. E vamos nessa. Brigadão, boa noite para todo mundo e amanhã a gente tá junto Boa de noite, novo. Beijo, galera. Ana. Beijão, Sauleira. Valeu. Valeu.